Glória a Deus. Vamos meditar aqui na palavra? Nós vamos ler um texto curto, rápido, e vamos meditar rapidamente. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 14. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus compartilhou comigo no meu coração. Compartilhou no meu coração, quando eu meditei nesse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 14. Diz assim. Pode ir? Amém? Diz assim: exortemos vocês, irmãos, a que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Pode ir, 17. Orem constantemente. Algumas versões têm orem sem cessar. E aí diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afastem-se de todo tipo de mal. E eu quero compartilhar esse texto, porque esse texto veio ao meu coração quando o pastor me ligou assim: você vai levar a palavra? Eu falei, minha primeira vontade, porque o pastor liga assim, ele fala assim, vou explicar para vocês como é. Ele liga e faz assim, quando ele vai falar comigo, ele fala assim: filho, você pode levar a palavra hoje? Mas é uma pergunta que a gente não tem como dizer. Imagina eu dizendo: pastor, hoje eu não posso, né? Mas por que ele pergunta? Porque tem a ver com a condição que a gente está naquele dia. Porque nós não somos super-heróis, não é? Às vezes a gente está naquele dia que eu posso estar fisicamente doente, posso estar com febre, posso estar... Eu sempre sei que ele nunca espera que eu diga assim: não, hoje eu não posso não, porque hoje eu estou desanimado. Eu acho que a única coisa que pode justificar ou não é eu estar doente. Mas hoje em especial, na hora que ele me falou, na fração de segundo que ele me falou, eu falei assim: rapaz, hoje eu vou dizer que eu não vou não. Passou assim aquele... Porque o dia não estava bom, quem está entendendo? E quando o dia não está bom, a gente fica tentando ter o mínimo possível de ocupação para ter o máximo possível de descanso. Não é assim que o cérebro da gente pensa? Aí na hora que ele falou pode, eu digo pode. Porque o pode já estava automático, né? Depois eu falei assim: poxa, eu podia ter dito que hoje não, mas não deu mais tempo, porque já tinha falado pode. E aí eu falei: Deus, e agora? Aí eu fui meditar no texto. E Deus me mostrou este texto. E me mostrou esse texto numa situação muito específica, que foi assim: não importa como você está, importa que eu estou com você. E se eu estou com você, sempre tem que estar bom, ainda que aos seus olhos e ainda que ao seu coração não esteja. E aí eu falei: amém, então se está bom, vamos, está bom. E aí eu fui meditar no texto. E aí comecei a orar, e Deus falou no meu coração, 1 Tessalonicenses 5. E aí eu fui meditar nesse texto, e a partir do 14, ele falou no meu coração de uma forma especial, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque, aliás, o culto começou hoje, com quem fez a abertura do culto hoje, já falou um pouco disso. Eu estava ali observando como... E aí Deus já alegrou meu coração, trazendo uma sequência de louvores das antigas, que, rapaz, não sei vocês, mas os louvores antigos para mim são os melhores. E aí eu estava ali animadão, porque me lembrou das músicas do tempo que eu me converti, que ano que vem faz 20 anos. E eu me lembrei das músicas e eu falei: caramba, para isso, Deus é cuidadoso mesmo, até para me alegrar, eu trouxe até o... Eu falei: glória a Deus. E aí eu comecei a meditar nesse texto. E qual é o contexto desse texto? Paulo está falando para a igreja de Tessalônica, era uma igreja relativamente recente, todo mundo conhece a história. Timóteo foi enviado, viu lá como é que estava a situação, voltou com um relatório, entregou o relatório a ele. E o relatório trouxe para ele algumas informações que fez ele se preocupar com a igreja local. Era uma igreja recente, esse trecho é um pouco mais direcionado para quem está dirigindo a igreja, mas se a gente for olhar, ele se aplica à igreja como um todo também. Então, não é que ele esteja falando com os pastores ou dirigentes, ele está falando com quem está à frente daquele local ali, daquele trabalho, daquele ministério. E eu não sei você, mas eu tenho clareza de que quem trabalha no ministério, quem está na igreja local, não são só os pastores ou os diáconos. É todo mundo que se dispõe a estar naquele ministério. Então, se você é membro dessa igreja, eu quero te trazer uma notícia. Você é tão responsável
pelos frutos e pelo sucesso desse ministério, quanto os pastores, diáconos e obreiros. Se você não se sente parte disso, você precisa começar a se sentir, porque talvez se você não se sinta parte do resultado, você talvez não esteja se sentindo parte ainda da igreja. Porque se você só se sente parte dos resultados positivos, você está começando a ter um problema aí com sua conexão. Porque quando tudo dá certo, a gente enche o peito, né? Eu sou da Igreja Bautista de Araquém. Aí acontece qualquer coisinha, eu sou daquela igreja ali, perto da Praça de Arcade, a olhar para aquele erro como se fosse a coisa mais importante. Aí o que Paulo está falando aqui? Ele está falando para a igreja para chamar a atenção de algumas coisas que, se não fossem destacadas, a igreja podia se atrapalhar com aquilo ali. Então ele começa dizendo: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. Aí ele já colocou aqui 3 grupos que toda igreja tem. Primeiro são os ociosos. Quem conhece alguém que é ocioso, aquele que não se envolve com nada, que está ali, vai, mas às vezes a gente tem a sensação de que ele participa de 3 igrejas ou 4. Porque durante a semana a gente vê ele em 5 lugares diferentes. Então, aquela pessoa que você diz assim, é o quê? Ele está indo lá, está frequentando, está gostando, ou porque gosta do louvor, ou porque gosta do ambiente, ou porque gosta de repente das pessoas, mas ela efetivamente não coloca a mão na massa. E toda igreja tem um grupo assim, e glória a Deus por isso. Depois ele fala, confortem os desanimados. Toda igreja tem um grupo desanimado, não tem? Aquela pessoa que fica, ó vida, ó azar. Deus faz 10 coisas, no dia que não acontece uma coisa, ele fala, minha vida, só dá tudo errado. Todo mundo tem esse. E essas pessoas, se a gente não estiver mostrando para ele o poder de Deus no dia a dia, parece que ele não consegue enxergar. Nós todos, de uma forma geral, pelo menos uma vez, nós somos essa pessoa. Porque não tem ninguém 100% o tempo inteiro alegre com tudo. Não tem. A gente em algum momento vai dizer, poxa, parece que hoje Deus me abandonou. Quando acontece alguma coisa assim que o dia não dá certo nada, a gente fala assim, poxa, hoje parece que Deus escolheu outra pessoa para cuidar. E a gente não tem essa sensação às vezes. E a gente fica, parece que não está dando nada certo. E é aquele que está dizendo, ó, cuidado com os desanimados. E aqui ele está falando no plural. Aqui ele não está dizendo, cuidado com o desanimado. Não é para escolher uma pessoa que vai ser o mascote do desanimado e ficar cuidando dela, não. É para cuidar de todos que, porventura, imitam sinais de desânimo. Porque você pode estar ali vibrando, aí chega um dia. Então, hoje de manhã, por exemplo, se alguém viesse falar comigo, me pedindo assim, ô pastor, converse comigo, eu ia dizer, eu deixo para de tarde. Porque de manhã eu não estava bom para aconselhar ninguém, de manhã eu estava cansado, de manhã eu estava assim, abatido mesmo com uma situação que estava acontecendo, que eu não estava conseguindo ajudar. E isso mexeu comigo, porque eu falei, Deus, eu quero ajudar, eu não consigo, eu preciso resolver, eu não consigo. E aí me abateu. Aí naquele momento, o que é que eu fiz? Não respondi mensagem, não fiz nada, fiquei em casa. Porque naquele momento eu não prestava para ninguém ali. Ali, se alguém falasse comigo, eu ia dizer assim, venha desanimar aqui comigo. Então eu evitei até de falar. Mas aí quando eu fui meditando na palavra e Deus foi dizendo, você tem o direito de ficar desanimado, mas só 30 segundos. Você pode até ficar desanimado, não tem problema, mas só tem direito a 30 segundos. Aí depois você tem que se animar. Por quê? Porque eu tenho 1000 motivos para que você se anime. Porque eu morri por você, porque você está vivo, porque você tem uma família, porque você tem uma igreja, porque pode não estar dando certo aquilo que você quer que dê, mas pode não estar dando certo para que o que eu quero para você dê certo. E Deus começou a falar para mim coisas que foram me animando, e quando eu pensei que não, eu nem me lembrava mais que eu estava desanimado. Mas aqui, Paulo está dizendo assim, ó, nós, igreja, temos a responsabilidade de fazer isso com o outro. Então, quando a gente chega e vê alguém desanimado, não é para ficar se metendo na vida do irmão, não, mas a gente diz assim, ó, irmão, eu estou aqui se precisar de alguma coisa. E às vezes a gente vê alguém desanimado e a gente, assim, é como se não fosse com a gente. A gente precisa ir lá. A gente precisa confortar esse irmão e dizer, ó, há motivos para você se animar. Ainda que você não esteja vendo. E aí ele diz assim, auxiliem os fracos. E aí ele termina dizendo, nesse primeiro versículo, ele termina dizendo, depois que ele fala de 3 casos específicos, ele fala assim, sejam pacientes com todos. Aí aqui é um teste do cristão. Aqui é para testar o cristão mesmo. Aqui ele dizendo assim, ó, imagina o cenário da igreja ali, recém-formada, tinha gente com vários pensamentos, com várias cabeças. Aqui esse lugar, Tessalônica, está na região que hoje é a Grécia. Então tinha já um pontapé inicial, vamos dizer assim, de muito conteúdo, de muita gente que, de repente, assim, sabe aquele, eu sei tudo, você não sabe nada, talvez o cenário seja esse. E aí quando esse grupo se reúne, vai ter alguém que vai testar a paciência. Porque uma das coisas fundamentais, o que tem que ter na igreja é o teste de paciência.
Se a gente for reprovado no teste de paciência, a gente não consegue ser igreja. Por quê? Porque aquele que nos une, aquele que nos conecta e aquele que cuida de nós, é 100% paciência com a gente. Porque eu não sei você, mas eu devo ser extremamente chato para Deus. Me aguentar não deve ser fácil. Aí Jesus deve olhar e dizer assim, rapaz, não é fácil esse rapaz. Mas eu o amo tanto, que é do jeito que ele está aí que eu vou cuidar dele. Aí eu e você queremos ser, nós dizemos que somos cristãos, né? Nós não somos cristãos? Quem é cristão, levante a mão aí. Quem é cristão, levante bem alto. Pronto. Então, eu não vi ninguém de mão abaixada, então deve ser todo mundo cristão. Se nós somos cristãos, nós temos que fazer como Cristo faz, não é? Você acha que Cristo tem problema de paciência com você? Você acha que Jesus, nesse momento, está angustiado, sofrendo, pensando em ter paciência com você? Eu posso te garantir que do jeito que você é, com todas as falhas e defeitos, Ele te ama em plenitude, em 100%. Ele te ama de uma forma incondicional. Mas você quer ser igual a Ele, não quer? Quem quer ser igual a Jesus? Aí tem gente que fala assim, eu quero, mas nessa parte aí da paciência, se eu puder, essa parte aí não é para mim não, porque eu não tenho muita paciência. O que ele está dizendo é assim, ó, sejam pacientes com todos, porque se vocês querem ser igreja, vocês precisam ser. E tem gente que fala assim, pastor, é porque assim, paciência não é um negócio que me acompanha não. Se o senhor conhecesse meu histórico, e eu sempre respondo, eu conheço pessoas que antes de Jesus eram insuportáveis. Insuportáveis. E hoje são pessoas que você conversa e você diz assim, não é possível que essa pessoa antes era desse jeito. Quem conhece alguém assim? Eu conheço dezenas. Eu conheço um, inclusive, conheço bem, que ninguém de vocês conhece mais do que eu, que antes de Jesus, rapaz, não era fácil caminhar não. E hoje todo mundo fala assim, você é tranquilão, não sei o quê, você não me conhece antes. Então, se você tem Jesus, você precisa começar a entregar para Ele esse problema também. Porque aqui a orientação para a igreja é, sejam pacientes com todos. Vocês precisam ter esse caminho, esse cuidado. Aí ele diz no 15, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns com os outros e para com todos. Aqui é aquele famoso assim, olho por olho. Aí você pastor, ele está dizendo para a gente não retribuir o mal com o mal, mas o senhor não sabe o que foi que aquele menino me fez. É assim que o nosso cérebro pergunta. Como se tivesse algo que justificasse a gente ter determinados comportamentos. E eu gosto da Bíblia porque ela sempre nos remete a fazer como Jesus faria. Então, todas as vezes que Jesus foi provocado, todas as vezes que ele foi desrespeitado, todas as vezes que ele foi, de alguma forma, afrontado, ele respondeu com um amor sobrenatural. Em nenhum momento ele foi mole. Nas situações que Jesus teve que ser radical, ele foi. Que ele teve que ser duro, ele foi. Mas em todas essas situações, foi acompanhado de um amor inexplicável. E aqui o que ele está dizendo, não combata o mal com o mal. Você chegou na igreja, eu já vi igreja, aqui eu acho que não tem isso, mas eu já vi igrejas que tem irmãos que não se falam, porque em algum momento um irmão não cumprimentou, não falou, ou ele achou que foi desrespeitoso, e aí ele fala assim, eu te entrego a Jesus, como se fosse uma pena, sabe assim, vai pegar quantos anos de cadeia? Vai pegar 5 anos de cadeia e 5 anos com Jesus, como se fosse um... Aí a pessoa fala assim, eu entrego ele a Jesus, Jesus resolve a vida dele. Quem já ouviu isso? Quando o que o texto está dizendo é assim, eu não retribuo o mal com o mal não, o irmão fez um mal para você, você vai lá e diz assim, irmão, o que você fez me machucou, não foi bom, eu não gostei, eu estou triste, acho que você não devia ter feito, mas eu quero que a gente ajuste isso, porque a orientação de Deus para mim é que eu retribua com você com amor. E aí onde é que está o problema? E aí por isso que ele diz, não retribua o mal com o mal, é que a gente só dá o que a gente tem. E aqui ele está partindo do princípio que ele está falando com cristãos. Se ele está falando com cristãos, o que é que o cristão tem na sua essência? Amor, coisa linda. Apesar de ser uma igreja nova, o que é que ele está falando? Você é cristão, lindão? Pronto, então, amor. E aí, se alguém lhe fizer o mal, o que é que você faz? O que é que a Bíblia diz? Se alguém atacar a sua face, você faz o quê? Dá um... Aí o que é que o nosso cérebro pensa? Eu sou besta. Mas aqui o texto está dizendo assim, não retribua o mal com o mal. Eu vivi uma situação essa semana, uns 15 dias atrás. É tão bobo, mas foi muito forte. Era assim, havia uma demanda de um produto para entregar que não tinha, estava tendo dificuldade de chegar. Aí a gente fez uma compra lá em Goiânia. Só tinha na distribuidora de Goiânia. Aí eu fui lá e comprei lá em Goiânia.
Aí quando eu comprei, eu falei assim, quantos dias para entregar? O cara falou assim, eu estou olhando aqui no Sedex, é 2 dias para entregar. A primeira coisa que veio na minha cabeça, não tem como. De Goiânia para cá, 2 dias. A gente compra um negócio em Feira de Santana, não chega em 2 dias. Como é que isso vai chegar? Mas assim, o cara está dizendo, eu digo, mande. Pronto, paga, o cara mandou. Aí eu cheguei no grupo do pessoal que trabalha e falei assim, gente, acabei de comprar em Goiânia e está entregando com 2 dias. Porque o que é que estava na minha cabeça? Aquela solução que para mim era ideal, podia ser a solução para outras pessoas. Então cheguei lá, compra em Goiânia que entrega com 2 dias. Aí teve um que levantou como um leão. Porque disse que eu não podia fazer, porque eu sabia que não ia entregar, então as pessoas iam comprar, ia levar 3 dias, 4 dias, e aí é como se estivesse enganando as pessoas, né? Aí eu falei assim, irmão, eu só posso reclamar disso depois de 3 dias. O cara está me dizendo que entregue 2. Eu não posso reclamar nem no primeiro, nem no segundo. Se não entregar em 2 dias, aí eu vou ligar para lá e vou dizer, você prometeu que ia entregar em 2 dias, você não entregou, aí o pau vai quebrar. Mas até 2 dias eu não posso fazer nada. Aí o que aconteceu? Eu fiz a compra no dia 1º, que dia a compra chegou lá em casa? No dia 3. Não é que chegou? Em 2 dias? Aí quando chegou em 2 dias, aí assim, nesse intervalo, eu recebi um monte de mensagem dessa pessoa no meu WhatsApp, dizendo um monte de desaforo. Como se eu trabalhasse no correio. Me dizendo um monte de desaforo, mas é um amigo querido, é um amigo muito querido. Aí eu falei assim, pô, não é possível que está me mandando essas mensagens, porque eu não trabalho no correio. Não... E aí, o que aconteceu com 2 dias? Chegou. Aí, quando chegou, qual foi a primeira coisa que passou na minha cabeça? Vou ligar para ele. Primeira coisa que passou na minha cabeça, vou ligar para ele, porque a cabeça da gente não funciona assim. Vou ligar para ele e vou dizer, aí chegou, e agora? Vai falar o quê? É assim que o cérebro processa. Mas 30 segundos depois... Porque eu só me permito pensar umas coisas ruins em 30 segundos, não passa disso. Aí eu pensei assim, não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou colocar fogo, álcool na fogueira. Aí o que é que eu fiz? Gravei um vídeo do produto dizendo assim, pessoal, o produto que eu comprei dia 1º, chegou dia 13 e botei no grupo. Então o que é que eu fiz? O que eu disse a vocês que ia acontecer, aconteceu. Pronto. Aí o que é que eu imaginei? Ele vai ver o vídeo, vai me mandar uma mensagem dizendo, meu irmão, me perdoe, porque eu lhe disse que não devia lhe dizer. Eu estou esperando até agora a mensagem. Mas o que aconteceu? Ele não falou nada. Aí deu dia 4, deu dia 5, deu dia 6 e nada. Aí o que eu fiz? Liguei para ele. Porque o que importava para mim era eu ter razão ou não. O que importava era resolver. E eu percebi que do dia 3 até o dia 6, ele não falou mais comigo. Então o que eu pensei? Ou está com vergonha, ou está chateado, ou então não quer falar mesmo. Não, mas eu disse, não, mas é meu amigo. Não posso ficar 3 dias sem falar com ele, porque mas não foi eu que errei, e daí? Eu vou falar com ele. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Mandei assim uma mensagem para você, lindão, que eu chamei ele assim, disse, bonitão, chegou o pedido e tal, eu quero lhe dizer uma coisa, eu acho que você perdeu a mão comigo. Quando você me mandou as mensagens que você me mandou, você perdeu a mão, você podia não ter mandado. Sua mensagem devia ser de outro jeito. Mas eu quero te dizer que eu entendo a situação. Você estava numa sequência de situações que estavam acontecendo ruim, então eu quero te dizer que não há nada, fique tranquilo, estamos bem, te amo, pá. Aí ele me respondeu assim, fique tranquilo, sobrinho. Na minha cabeça, meu irmão, 5 minutos depois eu já nem lembrava mais. Como se fosse eu que tivesse. Né? Porque parecia que o culpado era ele. Ele falou, não, já 5 minutos depois eu nem lembrava mais, meu irmão. Já estava aqui em paz. Eu falei, então pronto, eu que fiquei 4 dias igual um besta. Mas o que aconteceu? É que por que eu estou dando esse exemplo? É porque eu, sendo a vítima, eu procurei ele porque importava para mim que resolvesse, não quem tinha razão. E aqui o que ele está dizendo é assim, eu não retribuo o mal com o mal, porque se eu dissesse assim, eu podia chamar a atenção dele, inclusive no grupo, eu podia pegar o áudio que ele me mandou, botar no grupo e expor, ele não podia fazer tudo isso? O que é que ia resolver? Nada. A gente ia estar brigado agora e o produto ia estar lá em casa do mesmo jeito. Então eu disse, não, peraí, o que é que importa para resolver? Como é que a gente faz para resolver? O que ele está dizendo é, se acontecer alguma coisa de mal com você, retribua com o bem, porque o bem resolve, nem que seja por constrangimento. Em algum momento a pessoa vai dizer assim, rapaz, eu só faço mal com esse cara e ele só me ama, tem alguma coisa que está errada aí. Aí ele vai perguntar por que ele faz isso, aí ele vai entender que não sou eu, não é você, é Jesus na nossa vida. E aí ele vai querer conhecer esse Jesus que faz a transformação. Porque não sou eu nem é você, não se engane com isso, você não é bonzinho, nem eu sou bonzinho, não tem ninguém bonzinho. O que faz a gente ser bonzinho é o quanto a pessoa consegue enxergar de Jesus em nós. É isso que faz a gente ser bonzinho. É quanto a pessoa olha para mim, olha para você e vê Jesus na nossa vida. E aí se tem alguém achando que você é mau,
talvez essa pessoa não está enxergando Jesus em você. E talvez ela não esteja enxergando porque há um problema com ela, e talvez ela não esteja enxergando porque não está em você mesmo. Essa semana eu ouvi uma coisa interessante, uns dias atrás eu ouvi uma coisa interessante, essa semana eu ouvi de novo. Alguém falando sobre libertação e disse assim, libertação não é quando o demônio sai, libertação é quando Jesus entra. Porque se Jesus sair, fica só vazio. Rapaz, isso fez muito sentido para mim, eu não sei para você. Então a pessoa falou assim, a libertação não é quando o demônio sai, é quando Jesus entra. Porque se o demônio sair e Jesus não entrar, fica só vazio. Eu fiz essa mesma cara. Eu não fez assim, eu digo, rapaz, que negócio incrível. Então, o que a gente precisa fazer? Aqui o que ele está orientando? Igreja, seja o que a igreja se propõe a fazer. Faça o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é abrir mão das suas vontades, abrir mão do que você pensa, abrir mão dos seus desejos e fazer o que Jesus quer que você faça naquela situação. Aí, por isso que ele começa dizendo, aí depois disso ele fala assim, olha que interessante, quando ele diz assim, eu não retribuo o mal com o mal, porque quando a gente fala isso com alguém que acabou de sofrer um mal, não parece injusto? Se alguém fez um mal com você, e aí você diz assim, você chega para alguém e fala, rapaz, fulano fez isso aqui, esse mal comigo, aí você quer ouvir, não retribua o mal com o mal não, o que é que você quer ouvir? Rapaz, fulano é miserável mesmo, vamos segurar ele ali, dar uma surra nós dois, não é assim? A gente não quer que alguém diga para a gente, vá lá e dê um abraço nele, a gente não quer, a natureza da gente não quer que diga isso. Aí o que é que ele fala? Tenham cuidado, não retribua o mal com o mal, aí ele fala assim, ó, alegrem-se sempre. Rapaz, você dizer para uma pessoa, alegre-se sempre, depois que alguém fez um mal com ela, você tem que ser crente. Depois que alguém acaba de fazer um mal com você, alguém chegar para você dizer assim, ó, pegue tudo isso que eu te falei aí, cuide, conforte os fracos, faça tudo, não retribua o mal com o mal. E lembre, viu? Alegre-se sempre. Ele não está dizendo assim, alegre-se quando der, alegre-se de manhã, alegre no dia bom, é sempre. E por que a gente tem dificuldade de se alegrar sempre? Porque a gente não está buscando o motivo certo para se alegrar. Eu acordo de manhã, respirei, estou vivo, para mim já tem um motivo para o resto do dia já. Porque hoje alguém não acordou. Hoje alguém acordou e não conseguiu levantar. Quando você acorda de manhã, que você está com seus movimentos perfeitos, que você está bem, que você consegue falar, que você consegue receber um abraço. Eu, quando meus filhos acordam, que eles vêm para mim, benção pai, me dá um beijo, me dá um abraço, eu ganhei o dia. Não tem mais quem me desestabilize depois que meus filhos me dão um beijo de manhã. Então ele diz, ó, alegre-se sempre. A condição é se alegrar que horas? Sempre. E aí, se a gente buscar o motivo certo para se alegrar, não há outro motivo que roube isso. Aí ele continue. Aí aqui ele dá uma receita, que é a receita para você se conectar de um jeito que vai fazer sentido você se alegrar, que é ore sem cessar. E quando chegou nesse momento do texto, eu fiz um recorte da minha vida. Eu falei assim, quanto é que eu estou orando? Porque, obviamente, quando ele fala orar sem cessar, não é para você ir trabalhar de joelho, sair na rua de joelho, ficar de cabeça baixa no meio da rua. Não é orar no sentido desse momento de oração que você tem no quarto. É a oração no sentido de se conectar com Deus o tempo inteiro. Porque o que é a oração se não você falar com Deus? O que ele está propondo do orar sem cessar é faça isso o tempo inteiro, mas é o tempo inteiro mesmo. Agora, não necessariamente de joelho, como você faz no quarto, se é que você faz, que tem gente que nem faz. Mas assim, na oração do joelho, de cabeça baixa, você não vai sair na rua, imagine, você vai para a rua pegar um ônibus, Senhor, não sei o que, aí o ônibus passa aqui, você não vê. Não é para você ficar assim o tempo todo, entende? É para você orar no sentido da conexão permanente. Então, eu vou sair, eu tenho 2 opções de ônibus, Senhor, qual que eu vou pegar? Porque você precisa depender de Jesus para escolher até o ônibus. Pastor, mas isso é estranho. E é mais estranho do que ir para o inferno? Não é não. A conexão com Deus é permanente. Você está na rua, você precisa tomar uma decisão. O que é que você tem que fazer? Você não vai dizer assim, deixa eu anotar aqui para quando chegar em casa eu orar por isso. Você vai orar onde você está. É óbvio que você não vai chegar no mercado, tem maçã verde e maçã vermelha. Senhor, eu compro maçã verde, eu compro maçã vermelha. Não, não é isso. Essa decisão você pode tomar sozinho. Mas eu estou falando das decisões do dia a dia que às vezes fazem você errar com o irmão, errar no trabalho, errar, porque você acha que você tem que orar profundamente na madrugada quando você chegar em casa. E o momento da decisão é ali, e naquele momento ali Deus está pronto para te orientar. Porque quando você ora, você não ora para Deus, Ele não descansa nem dorme. Então você não pode, não vou orar agora porque Deus está ocupado. Essa desculpa você não tem.
Então, quando ele fala que orar sem cessar, é para que a gente não erre. Porque quando a gente ora sem cessar, a gente recebe da orientação do lugar certo. Ah, mas eu tenho 5 decisões para tomar, hoje eu vou orar pelas 5? É. Ah, eu tenho 10? É. Mas aí, pastor, eu vou estar pela rua e de repente vou estar, Senhor, o que é que eu faço? É isso mesmo. A ideia é essa mesmo. A ideia é que as pessoas olhem e percebam que você não dá um passo, não toma uma decisão sem direção. E aqui o que ele está dizendo para a igreja é, depois que ele diz essas coisas todas, ele fala assim, ó, se alegre sempre. E como é que você faz para se alegrar sempre? Ore sem cessar. Porque ainda que o que lhe leve para a oração seja algo que esteja te entristecendo, a oração te conecta com Deus para te alegrar. Quem está entendendo, diga amém. Tem algo que está afligindo o seu coração, tem algo que está deixando você triste. Aí você vai chegar para Deus e vai dizer assim, Deus, ó, eu não estou aguentando com isso não. Essa situação está me abatendo, eu preciso que o Senhor me ajude. Aí ainda que você chore, ainda que tenha alguma coisa que te quebrante na hora, o que acontece depois disso? É que você se recupera, não é assim? Quando você coloca diante de Deus uma situação que Ele cuida do seu coração, você chora, depois você se alegra, não é assim? Eu não conheço ninguém que orou e Deus respondeu e a pessoa a partir daquele momento ficou triste para sempre. Eu não conheço ninguém. Eu conheço pessoas com tristeza profunda que chegou diante de Deus, entregou e Jesus restaurou no minuto seguinte. Então qual é a proposta para a gente ser alegre? É entregar a nossa tristeza para quem pode resolver. E como é que a gente entrega? Orando. Mas pastor, eu não sei orar, eu não sei como é que fala, eu não sei falar aquelas palavras bonitas. Não precisa ser uma palavra bonita, o que ele está dizendo é assim, ó, ore sem cessar. E às vezes é dizer assim, ó, Deus, eu não sei nem como lhe dizer, mas eu só quero estar aqui com o Senhor na presença. E às vezes você não abre a boca. Quem já teve experiência intensa com Deus, de Deus responder, de você chorar e depois você percebeu que você não abriu a boca? Você só ficou lá naquele lugar, só com Ele. E aí depois você pensa assim, rapaz, eu nem falei o que eu queria falar. Eu nem precisei falar, mas a presença me conectou. E aí ele diz assim, dei graças a todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo. Eu não sei você, mas a expressão deem graças em todas as circunstâncias beira algo impossível de fazer. Porque tem situação que não dá. Não é assim que a nossa cabeça pensa? Tem situação que, imagine, você está no trânsito, aí o cara ali fecha, bate no seu carro, aí graças a Deus. Quem vai fazer isso? O que é que a gente pensa? Miserável, bateu no meu carro, não é assim? E aí se a pessoa sair do carro já querendo lhe agredir, como é que você faz? Senhor, me segura, porque se eu for resolver, não é assim? Aí o que é que ele está dizendo? É assim, ó, se alegre, dê graça em todas as situações. Porque o carro que bateu em você e machucou, poderia ter te matado. Aquele momento que você vai atravessar a rua, que você segura assim, aí o carro passa. Quem já viveu isso? Parece que alguém lhe puxou. Aquele momento ali que aquele carro passou e jogou água em você e ele molhou, poderia ser o carro que ia lhe atropelar. Quando a gente começa a observar a forma como Deus está cuidando de nós, a gente começa a ter cada vez menos motivos para se entristecer. Talvez o nosso olhar esteja no lugar errado. E aí ele diz assim, ó, deem graças em todas as circunstâncias. Ou seja, todas as circunstâncias são inclusive aquelas que são extremamente ruins. Quando você perde alguma coisa, quando alguém lhe faz um mal, quando você queria uma coisa e não acontece, quando você planeja de um jeito e acontece de outro, em todas as circunstâncias. De manhã, quando eu falei com o Dani assim, eu falei, eu não estou bem, eu quero ficar em casa hoje, eu não quero sair para lugar nenhum. Vou desligar meu celular, quero ficar sozinho. Ela olhou para mim assim e fez assim, eu gosto é assim, amostradinho. Aí quando ela olhou, eu falei assim, para ela, e pode? Você pode assim, ser desse jeito que você quer que vai fazer? Aí ela, você já entendeu o que é que Deus quer para você hoje? Aí eu fui meditar, aí eu fui orar, e Deus foi arrumando, entende? Então assim, ela foi para mim ali o que a igreja deveria ser se eu estivesse aqui, por exemplo. Eu estava em casa, mas se eu estivesse aqui, alguém tinha que chegar para mim e dizer, ó, não, peraí, vamos orar aqui, vamos reverter esse negócio aí. E por que eu estou falando isso? Porque você vai dizer, rapaz, o pastor está dizendo isso, se o pastor está dizendo que tem dia que ele não aguenta, imagine eu. Mas é para você entender que não tem ninguém que esteja livre disso. Só que a solução é igual para todo mundo. Eu tenho 4 ou 5 pessoas que na hora que o negócio pega feio, eu sei para quem ligar. Aquela pessoa que eu vou dizer assim, ó, pare 5 minutos seu aí, que eu preciso de 5 minutos seu agora.
e eu preciso conversar com alguém. Eu tenho pelo menos umas 5 pessoas que eu sei para quem ligar. Porque se eu ligar para um e não conseguir, eu tenho pelo menos umas 5, né? Eu sei quem são essas pessoas. Que oram comigo. Que eu oro assim, digo assim, Deus, eu preciso que o Senhor me fale algo que eu não estou conseguindo compreender. Aí normalmente é uma dessas 5 que me liga. Estava orando aqui por você e Deus mandou lhe falar isso. Normalmente é isso, porque é uma conexão de cuidado de Deus comigo que está estabelecida. Se eu entrego a Ele, Ele resolve. E aqui o que Paulo está dizendo é assim, ó, igreja, seja igreja, faça o que tem que fazer. É assim, ó, cuide dos que estão mais fracos, preste atenção naquele que está mais ocioso. Não é porque você está envolvido na igreja demais que você é mais do que aquele que não está envolvido. Pare de achar que você tem mais moral com Deus porque você está fazendo mais. Talvez aquela pessoa que não está envolvida em um ministério está dando mais bom testemunho lá fora do que você e eu. O que ele está dizendo é assim, ó, cuidem de todos, cada um no seu cada qual, mas cuidem de todos. Cuidem para que o corpo fique bom. Aí ele diz assim, isso aqui para mim talvez seja o trecho mais importante. Ele diz assim, ó, não apaguem o espírito. Isso para mim talvez seja a parte mais importante desse texto. Porque eu e você, se deixar, a gente apaga. Se deixar, tem alguém que está assim, o irmão está ruim, está cambaleando, e se deixar, a gente cava a cova e o outro enterra. O que ele está dizendo é, não apaguem o Espírito. O Espírito Santo de Deus pode convencer, pode restaurar, pode fazer funcionar de novo, não importa a situação. Nunca deixe de dar uma palavra de restauração para alguém que precisa ser restaurado. Não importa a situação que aquela pessoa está enfrentando, pode ser até algo grave. Ela pode estar com câncer terminal, o médico pode dizer assim, você tem 24 horas de vida. A gente ora, o Espírito Santo de Deus age e aquela pessoa vive mais 20 anos. Se eu não acreditar nisso, eu tenho que repensar o que é o Evangelho para mim. E aqui ele está dizendo assim, ó, quando ele diz assim, não apaguem o Espírito, não faça o papel de Satanás. É assim, ó, se você está mais forte, conecte com alguém que está mais fraco, não para você se enfraquecer, mas para ele se fortalecer. Se você está fraco, comece a buscar pessoas que estão fortes. Você não vai buscar conselho nem melhoria com alguém que não consegue lidar com a situação que você precisa. Imagine, você está com problema de usar droga, você vai buscar o dono da boca para você se liberar da droga? Você está com problema no casamento, você vai buscar a pessoa que teve 36 casamentos e está se separando? Quando você precisa de uma ajuda na situação, você vai buscar quem? Quem tem uma experiência bem sucedida naquilo, não é isso? Por que quando a gente está com um problema emocional, com um problema na nossa alma, a gente quer buscar alguém que é atribulado? A gente vai buscar alguém que tem intimidade com Deus, alguém que vai nos conduzir para o mesmo caminho. O que ele está dizendo assim, ó, não apague o Espírito, deixe o Espírito trabalhar no meio de vocês e na medida do possível ajude. Na medida do possível faça fluir. Não apague o Espírito, porque eu ouço às vezes, eu evito às vezes, tem posts na rede social de pastores, que eu evito às vezes ler os comentários. Porque os comentários são tão destrutivos, são tão maldosos, sabe? Aí, o cara está trazendo uma mensagem lá, aí alguém vai lá e comenta da roupa, comenta da igreja, comenta porque essa igreja é X, porque essa igreja é Y. É assim, ó, não coloque lenha na fogueira de Satanás. É isso que ele está dizendo. Não apaguem o Espírito, pelo contrário, façam o Espírito fluir. Dê o testemunho de algo que aconteceu com você, se não aconteceu com você, com alguém perto de você. Nós ouvimos hoje aqui, a pastora falou que a mãe falou que a criança tinha terror noturno. Eu não sei se você sabe o que é, mas eu não desejo para você, é muito ruim. Talvez tenha alguém aqui, ou até na live, acompanhando a gente, que sofra com isso. Que esteja tendo pesadelos durante a noite, que esteja sofrendo com insônia por causa dessas questões. Agora ele já sabe que tem um Deus que faz isso com um recém-nascido. Que faz isso com a família inteira. Porque o terror não era só para ele, é para a família inteira. Acaba atingindo todo mundo. Então agora você sabe que se você está com problema de dormir, você está com terror noturno, com insônia, vendo assombração, qualquer coisa, tem um Deus que resolve isso. E por que a gente sabe? Porque isso foi compartilhado. Porque isso está chegando para nós dentro do ambiente da igreja. E por que você sabe? Porque você está aqui. Porque você não está com a ideia de eu fico em casa e estou com Deus. Porque agora tem essa moda, né? As pessoas estão defendendo de não congregar. Não, eu fico em casa com Deus porque a igreja é cheia de problema. Não sabendo ela que...
normalmente o problema é... Quando o problema não está indo para a igreja é porque ela está em casa. Quem entendeu, diga amém. Quem pensou em alguém agora quando eu falei isso, diga amém. Fala a verdade. Olha aí. Aí ele termina dizendo assim: não trate com desprezo as profecias. Isso é muito importante. Porque Deus, de alguma forma, você já ouviu algo que Deus falou que ia acontecer para você e que talvez você tenha jogado fora, talvez tenha esquecido. Você enfrentou tantas tribulações e tantos problemas que você nem acredita que vai acontecer mais com você. É como se você se sentisse que você não é merecedor. Só que aqui ele está falando num contexto de igreja, então cuidado para você não esquecer aquilo que Deus prometeu para o ambiente onde você está. Porque Deus tem promessas para essa igreja, sim ou não? E muitas. E talvez você seja a pessoa que esteja atrapalhando esse processo de acontecer, porque nem você acredita. E talvez você não acredita nem para você. Olha, quando eu fui ter meu filho Davi, né? Quer dizer, Daiane foi ter, né? Ainda bem que eu consertei, né? Quando a gente foi ter Davi, a gente recebeu a profecia que a gente ia ter Davi antes dele nascer. Vocês conhecem a história, nós fomos num culto e uma pastora chegou lá e chamou Daiane e disse: olha, a pastora que estava pregando, chamou Daiane e disse: olha, eu queria ter filho, Daiane não queria na época, porque ela achava que tinha que esperar mais e tal, como toda mulher, né, queria que a casa estivesse pronta, tudo estivesse pronta, e o homem acha que quando o filho vem, tudo se apronta, é o contrário. E aí a pastora chamou ele e disse assim: pare de lutar com seu marido, você vai ter um filho, vai ser um menino, ele vai ter a marca de Deus, quando ele tiver 2 anos e meio, vocês vão ser testados, se ele aprovar, ele fica com vocês, se vocês não forem aprovados, ele volta para mim. Foi assim a profecia de Davi que eu recebi. Você está pronto para receber esse negócio aí? O que é que eu anotei? Vou ter um filho e vai ser um menino. Foi o que eu gravei. Daiane anotou tudo. Com 2 anos e meio, Davi estava na UTI, teve a história que você já conhece, e Davi está aí, fazendo 11 anos agora. Mas nesse mesmo culto, nós recebemos outra profecia que ainda não se cumpriu. E Davi já tem 11 anos, portanto a profecia tem quase 12, porque ela ficou 9 meses com Davi na barriga, então tem quase 12. Nesse mesmo culto nós recebemos uma outra palavra da mesma pastora, vindo do mesmo Deus. Só que essa segunda não aconteceu ainda. Eu tenho o direito de duvidar que vai acontecer? Eu posso duvidar que vai acontecer? Não posso. Vem do mesmo Deus, do mesmo jeito. Eu agora estou pensando o que é que eu estou fazendo que está atrapalhando o negócio. Porque talvez seja eu. Então, ele está dizendo aqui, não duvide das profecias. Se você recebeu algo da parte de Deus que vai acontecer, procure saber qual é a sua parte nesse processo. Talvez você seja o empecilho de não acontecer, talvez seja alguém, mas não duvide, não limite o que vai acontecer com a igreja a partir da sua experiência. O que vai acontecer, comigo não está acontecendo. Não está acontecendo talvez por razões suas, mas não vai deixar de acontecer no ambiente que você está. E você precisa acreditar nisso, porque eu sou tão feliz com as promessas que Deus tem para essa igreja, que muitas vezes isso é que me anima. Às vezes não está acontecendo nada comigo em particular, mas eu me lembro do que Deus já falou que vai acontecer aqui, aí eu falo, que incrível, eu tenho que estar lá. E aí ele termina dizendo: não trate com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Você vai receber profecias, vai receber profetadas. Fique com o que é bom. Não fique criando sua expectativa e depositando sua esperança naquilo que você ouviu, que parece que é bom. Porque se alguém disser para você assim: Deus disse que você vai ser rico, milionário, e não é esse o propósito, aí você fica: meu Deus, eu estou tão duro, estou vendendo almoço para comprar o jantar, na minha conta tem 37 centavos, meu Deus, estou vivendo uma situação difícil, mas Deus disse que eu vou ser rico. Aí você fica esperando, sentado no sofá, a coisa acontecer. Quando na verdade nem foi isso que Deus quis dizer para você de repente. Então ele está dizendo: avalie e viva o que é bom. Aí ele termina dizendo, para que você viva todo esse processo, ele entenda e diz assim: afaste-se de toda forma de mal. E esse final para mim é muito claro, não é o final do texto, mas é onde nós vamos parar. Depois vocês podem continuar lendo em casa. E aí quando ele diz afaste-se do mal, é que não há como você ter experiências com o Deus que é bom, num ambiente que você está cercado do mal por decisão sua. Porque uma coisa é você estar cercado do mal, porque o mal quer lhe destruir o tempo inteiro. Você está lá lutando, você está no ministério, você está abençoando pessoas, o mal está lhe cercando. Aí não tem dúvida. Quanto mais você serve a Deus, mais o mal está de olho em você. Quanto mais você serve a Deus, mais o mal está de olho em você. Mas não é uma decisão sua estar naquele ambiente do mal, ele está só lhe cercando. Mas tem gente que está decidindo pelo mal, está decidindo
rebater o mal quando recebe o mal, está decidindo não orar quando precisa orar, está decidindo ser grosseiro com o irmão quando precisava ser amoroso, está decidindo não cuidar da esposa ou não cuidar do marido, está decidindo não cuidar dos filhos como tem que cuidar, está decidindo um monte de coisa mal. O que ele está dizendo é assim, ó, afaste-se de toda forma de mal. E como é que a gente se afasta da forma do mal? Estando na presença do bem. Simples assim. Eu quero ocupar meu dia com o máximo possível de tempo com Jesus. Porque se eu ocupo meu dia o máximo de tempo com Jesus, eu não tenho tempo para estar num ambiente onde Ele não está. Seja vindo para a igreja, seja em casa, faça em casa o seu lugar de adoração, seja no trabalho. Eu já tive situações em reunião de trabalho, que o pessoal falou assim, e aí, o que é que vocês acham? Vamos tomar uma decisão aqui? Aí o sobrinho, o que é que você acha? Eu digo, peraí um minutinho só. Senhor, eu estou aqui na reunião. Eles nem vão entender, mas eu não quero que eles entendam não. Eu preciso tomar uma decisão agora aqui. E agora, o que é que eu faço? Tem essa opção e tem essa outra opção. Eu percebi que estava todo mundo me olhando, dizendo assim, doidou. Agora ele doidou mesmo. Eu já achava que ele era doido, mas agora eu tenho certeza. Aí eu disse assim, Deus, e agora? Eles não vão entender, mas não precisam entender não. E agora nós dois aqui. Tem isso e isso, tem isso. Mas é isso mesmo? Mas eu queria o outro, viu Deus? Mas é esse mesmo? É bom. Pronto, é o outro. Aí todo mundo olhando assim. Para mim é natural. Eu não tenho nenhum constrangimento no meu ambiente de trabalho em dizer que eu não tomo decisões sem orar. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. No lugar que eu vou. Por quê? Porque eu me acostumei a me afastar do ambiente mau. No trabalho, em casa, onde for, até na igreja, se alguém, porventura, fizer qualquer coisa mal comigo, eu até vou me afastar um pouco, para depois eu voltar e abraçar, do que eu revidar. É chance zero de eu revidar. Por quê? Porque isso não me faz avançar. E aqui Paulo está dizendo para a igreja 7 coisas, eu não sei se você percebeu, mas nós falamos de 7 coisas muito importantes, que eu considero importante, eu vou recapitular para a gente terminar. A primeira foi que ele deu para a gente aqui, vamos dizer assim, eu não vou dizer 7 passos, porque senão você se pega isso e aí não vai prestar atenção em mais nada e vai achar que se você não fizer esses 7 passos, você vai morrer. É só para você entender. Primeiro ele falou, alegre-se, ele começou o texto dizendo alegre-se continuamente, então a gente precisa ter isso. Depois ele disse, ore sem cessar. Olha que sequência que faz todo sentido para você adotar na sua vida. Talvez seja legal até você escrever para ter na sua parede lá. Depois ele disse, seja agradecido por tudo, na sequência que a gente leu. Ele disse, tenha comunhão com o Espírito, porque ele disse, não apague o Espírito, esteja junto. Lembra? Depois ele disse, valorize a palavra profética. Então o que Deus falou a seu respeito tem valor. Não é o que as pessoas disseram a seu respeito, é o que Deus disse a seu respeito. Depois ele disse, examine tudo e escolha o que for bom. Nós vamos receber enxurrada de informações que não prestam e não tem como impedir. Vai chegar, aí você retém o que é bom. Depois ele disse, examine tudo, escolha o que for bom. E aí a última ele disse, rejeite o mal e faça escolhas sábias. Se a gente seguir esse roteiro, nós vamos avançar, nós vamos prosperar em várias situações. Fique de pé para a gente orar. Eu quero dizer a vocês que se dependesse de mim, da minha vontade hoje, eu talvez estivesse em casa. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Por quê? Porque você precisa enxergar e entender que eu não estou em casa, porque o que prevaleceu foi a vontade de Deus na minha vida e não a minha. E isso precisa prevalecer na sua. Talvez você esteja abatido, talvez você esteja triste com alguma coisa que não está acontecendo. O pessoal do louvor pode vir. Talvez você esteja pensando em desistir. Talvez você esteja pensando em, meu Deus, rapaz, nada está acontecendo certo. Será que vale a pena isso mesmo? Talvez você esteja pensando em um monte de coisa. O que Deus está dizendo para você? Vale a pena. O que Ele está dizendo para você é, entregue para mim, não retribua com mal, faça como eu faria, ore constantemente. Talvez, se você parar para pensar agora, feche o seu olho aí e pare para pensar, quantos minutos você orou hoje? Eu tenho certeza que vai ter pessoas que vai perceber que não orou hoje ainda. Se você olhar para a semana, você pode dizer que você orou durante 7 horas essa semana, 1 hora por dia? Talvez você vai se deparar com a realidade daqueles 3 minutos antes de dormir. Senhor, obrigado por tudo. Obrigado pela minha saúde, pelo meu trabalho. Cuida dos inimigos que querem me abater. Me dá uma boa noite de sono, em nome de Jesus, amém. Quem já fez essa oração assim? Ainda tem o outro caso, que quer dizer assim, o Senhor sabe de tudo, eu nem preciso dizer. Me dá uma boa noite de sono, em nome de Jesus, amém. Porque você já quer que Ele até saiba o que você quer e não precisa nem você falar. Nós não investimos tempo em oração. Eu estou falando começando por mim.
Ah, pastor, mas eu oro 2 horas por dia. Tá, pode orar mais. E eu vou orar, eu vou ficar 24 horas por dia orando? Não é, se Deus quiser, é. O resto Ele cuida para você. O pastor aqui é um exemplo. Ele decidiu orar, ele disse, eu vou começar a orar. Aí ele começou a vir para a igreja. Começou com o quê? Com meia hora, pastor? 1 hora? 1 hora? Começou com 1 hora. Daqui a pouco ele só ia dar mais. Aí ficou 1h30, não foi? Não partiu logo para 3 não foi? De 1 não foi logo para 3 não, foi 1h30. Aí daqui a pouco foi 2. Aí daqui a pouco, quantas horas hoje, pastor? Não, na igreja aqui, vindo aqui orar. Foi para casa. Quanto tempo orando? 1h40. Começou com meia hora. Pronto. Talvez a gente precise começar com 10 minutos. Porque talvez tenha alguém aqui que nem 10 minutos está indo. Talvez a gente precise começar com 10 minutos. Depois 20 minutos. Depois 30 minutos. Vai chegar um momento que a gente vai estar orando 5 horas por dia. Não tem problema. Mas não se preocupe. O que nasce grande é monstro. A gente precisa, é filho de elefante, né? A gente precisa ter a decisão de fazer o que Deus quer. E é por isso que eu quero orar.